Amém? Aleluia, glória a Deus, paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Pércio, eu sou pastor da Igreja Casa Restaurada lá em Santos, e eu vim acompanhado da minha esposa, a pastora Bianca, que está bem aqui, na minha frente faz assim, pastora Adriana, pastor Melquiades, que são também do nosso ministério, com a filha Rebeca, glória a Deus, fiéis escudeiros que estão sempre juntos conosco. Nós, há bastante tempo, trabalhamos com cura interior e com libertação, ensinando e ministrando pessoas, tanto em seminário quanto em ministrações individuais. Então, eu queria passar um pouquinho daquilo que o Senhor tem nos dado como conhecimento, como experiência, e que o Espírito Santo de Deus, Ele conduza todo esse momento, porque somos totalmente dependentes dEle, né? E através do conhecimento da palavra, nós vamos ser transformados, libertos. A Bíblia diz assim que o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Então nós vamos conhecer a palavra de Deus para que o inimigo não venha nos atacar. Amém? Nessa primeira parte eu vou falar sobre bênção e maldição. E na segunda parte nós vamos falar sobre cura interior. Bom, quando a gente aborda o tema de bênção e maldição, às vezes surgem algumas dúvidas, porque as pessoas perguntam assim: mas pastor, eu já sou convertido, uma maldição pode vir e me atingir? A maldição, ela é causada pelo diabo? Como que isso chega na vida do crente, se é que chega ou não? Então nós vamos aos textos bíblicos para poder compreender isso muito bem. Amém? A palavra de Deus, ela responde todas essas coisas. Outra pergunta que também fazem: uma maldição, ela pode ser hereditária? Existe isso? Esse negócio de maldição hereditária, isso é verdade? Não é? Bíblico? Não é? Então, vamos analisar tudo isso à luz da palavra de Deus. O primeiro texto que eu queria ler com vocês está em Gálatas 3:13. Os versículos vão ser projetados aqui em cima. Sim, amém, glória a Deus. Então vocês me acompanham aqui em cima. Eu estou usando a versão revista e atualizada. Se for a mesma que tem aqui, glória a Deus. Bom, Gálatas 3:13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, quando as pessoas leem esse versículo bíblico, elas têm uma ideia de que, como diz, Cristo nos resgatou de toda a maldição da lei, então que a pessoa, depois que se converte, ela está livre de maldições, porque se Cristo nos resgatou, então eu sou convertido, estou livre desse negócio. Mas eu queria esmiuçar um pouquinho mais o texto. Veja, diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Bom, a lei do Antigo Testamento era cheia de regra, tinha lei e regra para tudo, regra para o homem cortar cabelo, regra de higiene, regras sanitárias, regras de alimentação, regras de todo tipo de oferta, enfim, muitas regras, muitas leis. E essas leis, quando elas eram desobedecidas, então se dizia: a pessoa está maldita porque pecou contra a lei. Então disso, Jesus Cristo, Ele nos resgatou. Nós não andamos mais debaixo daquela lei do Antigo Testamento, ok? Nós hoje estamos na graça. No entanto, a Bíblia não diz que maldição deixou de existir. Jesus Cristo, Ele, pela graça, Ele nos deu poder e capacidade para vencer o pecado. Fala para o teu irmão assim: a graça de Cristo é o poder de Deus para vencer o pecado. Por isso hoje você anda em santidade. Amém? Então o que a graça fez na minha vida? A graça me deu capacidade para deixar o velho homem
e viver agora uma nova vida com Cristo. Pelo poder dele, eu não peco mais, ou não deveria pecar. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar. Mas o livro de Apocalipse, capítulo 22, verso 3. Abre lá comigo, Apocalipse 22, 3. Diz assim: e ali está falando do céu, né? E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos os servirão. Aonde nunca mais haverá maldição? No céu. Enquanto a gente está aqui na terra, estamos sujeitos a esse negócio chamado maldição. Ué, pastor, então como é que eu devo me portar? Como eu devo viver para que, se existe maldição na terra, para que ela não venha sobre a minha vida? Vamos entender, toda a maldição, ela foi gerada ou ela é fruto de pecado e desobediência contra Deus. Quando Adão e Eva, eles decidiram desobedecer a Deus e comer da fruta, então Deus fala para Adão: Adão, o que você fez, né? Comeu da fruta que eu disse para que você não comesse? Maldita é a terra por tua causa. Então, a partir daquele momento, maldição entra na terra por conta da desobediência. Amém? Fala para o teu irmão: maldição é fruto de desobediência. Olha o que diz no livro de Deuteronômio, no capítulo 11, verso 26, Deuteronômio 11 e 26. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Dá uma paradinha aqui. Quem é que está falando? Quem está falando isso? Deus, amém? Eu coloco diante de vós. Deus está falando pela boca do profeta. Aqui foi Moisés que escreveu, né? Mas Deus está falando, Deus está dando uma instrução. E ele diz: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Então a pergunta é, e as pessoas às vezes se confundem: a maldição, ela vem do diabo? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. Quem não tem mão, não levanta nada. Quem está definindo bênção e maldição é o próprio Deus. Deus está dizendo: eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Se vocês me obedecerem, vão andar na bênção. Se vocês desobedecerem, vão andar na maldição. Portanto, a maldição não é aquilo que veio do diabo. A maldição é o fruto do meu posicionamento com Deus, sendo fiel, santo e obediente, ou tendo uma vida pecadora. Amém, gente? Está fácil de entender até aqui? Fala para o teu irmão: você está entendendo o que esse pastor está falando? Amém. Glória a Deus. A bênção, ela está intimamente ligada à palavra de Deus. E a desobediência está intimamente ligado a quando nós rompemos aliança com Deus. Eu quero crer que todo mundo aqui é convertido, todo mundo aceitou a Jesus como Senhor e Salvador. Quem estava aqui hoje de manhã? A grande maioria, né? Creio que foi bênção para a sua vida. Já foram ministrados na área de quebra de vínculos. Uma faxina espiritual já começou a ser feita na vida de cada um, em nome de Jesus. E agora a gente vai dar continuidade nesse ensinamento. No livro de Êxodo, no capítulo 20, no verso 5, diz assim: não
Êxodo 20, verso 5. Não as adorarás. Está falando aqui sobre idolatria. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Isso as imagens de escultura. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Esse texto bíblico, às vezes, ele causa um pouco de confusão, porque quando a palavra do Senhor diz que eu sou o Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração, às vezes dá um entendimento de que se uma família ou um pai está andando debaixo de maldição, automaticamente o seu filho, o seu neto, o seu bisneto, ou seja, até a terceira e quarta geração, automaticamente vai andar debaixo de maldição. Eu quero explicar isso para que não fique nenhuma dúvida. Bom, queria falar um pouquinho sobre o direito da herança. Você sabe que quando um homem ele tem uma propriedade, ele tem uma casa, e se esse homem morre, os filhos são herdeiros, amém? Tá. O que o filho precisa fazer para ser herdeiro? Nada, basta ser filho. Se é filho, é herdeiro. Se é herdeiro, recebe herança. No mundo espiritual, também funciona assim, porque não é necessário fazer nada para ter herança, basta estar na filiação. Então, se nós temos um pai que ele foi pecador, andou na iniquidade, desagradou a Deus, e porque ele desobedeceu, e porque ele andou no pecado, ele atraiu sobre si maldições, significa que o seu filho, seu neto, seu bisneto, poderão incorrer nos mesmos erros. Eu falei poderão, porque pode ser que não, tá? Então aqui eu queria que algo ficasse bem claro. Não é porque um pai é pecador que o filho obrigatoriamente tem que ser. O que acontece com essa história da herança? E eu vou explicar mais detalhadamente ainda. A Bíblia diz que Satanás, ele anda ao derredor, buscando a quem possa tragar. Amém? Então nós estamos aqui no ambiente físico, mas temos o mundo espiritual. Tem anjos espalhados por aqui e tem demônios também, que espero que estejam lá do lado de fora. Em nome de Jesus. Mas o mundo espiritual, ele tem anjos, demônios e tal. E os demônios, eles ficam buscando oportunidade para induzir a pessoa ao pecado. Então, suponhamos que um pai, ele era, por exemplo, violento. Ele batia na esposa, batia nos filhos, era violento, né? Isso não é uma obra de Deus, não é do Espírito Santo. Então, demônios estão tendo liberdade, eles encontram brecha para atuar na vida deste pai, na área da violência, ok? Tá. Os filhos foram criados dentro dessa casa. Os demônios estão lá agindo naquele pai. Qual a chance dos filhos serem influenciados por essa ação maligna para que venham a repetir os mesmos pecados? Qual é a chance? É bastante grande, ok? Então, se os filhos ou netos, eles aprenderem e repetirem os mesmos pecados do pai, então eles vão atrair para si as mesmas maldições que o pai atraiu, porque eles pecaram igual. Ok, gente? Tá claro isso? Então é errado dizer: ah, minha vida está assim porque eu estou debaixo de uma maldição, porque meu pai, meu avô fez um negócio lá, e agora a maldição está aqui em mim. Isso não é correto, de todo correto. Por quê? Porque há poder no nome de Jesus para cancelar tudo.
Então, se eu me converto, sou servo do Deus Altíssimo, lavado no sangue de Jesus, eu olho para trás, eu identifico os pecados e iniquidades que os meus pais e avós cometeram, eu oro a Deus e eu falo: Senhor, eles erraram, porém eu não vou mais errar, eu não vou incorrer nos mesmos erros. Se lá teve alcoolismo, eu não serei. Se lá teve prostituição, eu não vou fazer. Se lá teve roubo e violência, eu não vou fazer isso. Então eu encerro qualquer maldição sobre a minha casa no ato que eu me decido obedecer a Deus e rejeitar o pecado. Então, quando Deus fala que Ele visita a iniquidade dos pais, nos filhos, até terceira e quarta geração, Deus está dizendo: eu identifico, eu vejo a repetição, eu vejo por aprendizado ou por influência maligna o pecado sendo repetido. Mas nós temos, como no mundo natural, no mundo espiritual, nós também temos o poder de decisão de renegar heranças. Veja, eu disse que você é herdeiro só por ser filho, não é? Mas nós podemos não querer ter uma herança. Eu quero ler o texto de Ezequiel 18, eu vou ler o verso 4. Você está me acompanhando? Ezequiel 18:4 diz assim: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, esta morrerá. Esse verso está falando sobre a responsabilidade do pecado. Então, porque o que acontecia? O pai pecou, mas aí as pessoas vinham e queriam pegar o filho, para que o filho viesse a pagar pelos erros do pai. E Deus está falando: não, peraí, a alma que pecar, esta morrerá. Então não é porque o pai pecou que o filho vai ter que morrer no lugar do pai. É a responsabilidade pelo pecado, ok? Agora vamos ao verso 18. Diz assim no verso 18, Ezequiel 18:18. Quanto ao seu pai, porque praticou extorsão, roubou os bens do próximo, fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá por causa da sua iniquidade. Está falando aqui do pai. Verso 19, mas dizeis: por que não leva o filho à iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo, guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. Então aqui é a responsabilidade pelo erro, responsabilidade pelo pecado. Então, o primeiro versículo que eu li, Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos nas gerações. Então isso pode se repetir. Porém, Deus também ensina: a alma que pecar, esta morrerá. Se o pai for um pecador, ele vai pagar por isso. Mas se o filho for justo, ele vai ser abençoado. Não é porque os meus antepassados fizeram coisas erradas que eu obrigatoriamente terei que fazer. A maldição, ela é atraída pelo pecado, mas a bênção é atraída pela santidade. Se a minha casa está debaixo de maldição por conta de pecado, mas eu decido andar em santidade, eu dou um stop, eu barro isso, e a partir de agora, a bênção vem sobre a minha casa. Amém, gente? Glórias a Deus por isso. Está compreendendo? Quando o filho decide não seguir os erros dos pais, então o Senhor passa a abençoar dali para frente. O livro de Levítico, no capítulo 26 e no verso 40, Levítico 26, verso 40, ele fala sobre confessar os pecados da pessoa e os pecados do pai. Dá uma paradinha aqui antes de ler esse texto. Toda pessoa, ela tem o poder de renegar uma herança.
Quando um pai morre, deixa uma casa, a casa fica para o filho. O filho pode chegar diante do juiz e falar assim para o juiz: olha, tem uma herança que vai vir para mim, mas eu não quero essa herança, eu abro mão dela, eu renego a herança. Então o juiz tira a pessoa da linha sucessória e coloca outra pessoa no lugar. Ok, gente? Aleluia! Quando eu renego a herança maldita vinda dos meus antepassados, o juiz fala: ok, vou colocar outra pessoa na linha sucessória da herança. Jesus entra no nosso lugar, leva toda a maldição e nós somos livres pelo sangue de Cristo. Amém? Aleluia. Mas vamos aqui em Levítico 26, no verso 40. Mas se confessares a sua iniquidade e a iniquidade dos seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessarem que andaram contrariamente para comigo, então me lembrarei da aliança com Jacó, também da minha aliança com Isaque, também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Olha que interessante esse texto, porque esse texto ele está falando que os israelitas eles deveriam confessar os pecados dos pais. O que significa isso? Ué, se o meu pai pecou, se o meu avô pecou, meu bisavô pecou e já morreram, o que adianta hoje eu vir aqui pedir perdão pelos pecados deles? Eles vão ser perdoados? Não, não vão. Eles já morreram. Mas os erros, as consequências e as maldições provenientes dos pecados deles não vão mais me atingir, porque quando a gente confessa ao Senhor, o Senhor vem e sara a nossa vida e Ele sara a nossa terra. Amém? Então a gente encontra um exemplo disso no livro de Neemias. Recapitulando a história, Deus havia dado uma palavra profética para Jeremias, dizendo o seguinte: se Israel continuar pecando, então a Babilônia vai invadir Israel, vai levar cativo o povo de Israel para a Babilônia, e vocês vão ficar lá escravos durante 70 anos. Lembra dessa história? Pois bem, Israel não deu importância à palavra profética, aconteceu, Babilônia invadiu, levou todo o povo cativo e eles ficaram 70 anos na Babilônia. Bom, Deus havia dito que após 70 anos os traria de volta para Israel. Jerusalém, que tinha sido destruída, seria reconstruída. O templo de Jerusalém, os muros da cidade seriam restaurados. Então, Deus levanta dois homens, Esdras e Neemias, para que eles voltassem para Jerusalém com todo o povo que quisesse vir junto, para agora repovoar Israel e reconstruir tudo aquilo que foi destruído. Então, o pecado daqueles homens fez com que viesse um juízo de Deus. Eles foram atacados, destruídos, muitos morreram, outros foram levados cativos. 70 anos, depois disso eles começam a voltar. Bom, após 70 anos, quem está voltando, a maioria nasceu na Babilônia, amém? Porque quem foi levado para lá depois de 70 anos já morreu. Alguns pouquíssimos, velhinhos, voltaram. A Bíblia diz que quando os velhinhos chegaram em Jerusalém, eles choraram por ver a cidade destruída. E a maioria nasceu lá na Babilônia. Bom, eles agora estão em Jerusalém e começam a reconstruir o templo, reconstruir os muros. E a Bíblia diz que Neemias convoca toda a população e dá uma ordem à população que tire do meio deles as pessoas estrangeiras. O que significa isso? Tira do teu meio aquele que não professa a mesma fé. Hoje seria assim: tira do teu meio aquele que não é convertido, porque está te influenciando de maneira negativa. Se afasta deles.
Neemias falou: tira os estrangeiros e somente o povo de Israel, vamos nos congregar aqui. E a Bíblia diz: então Neemias orou ao Senhor e confessou os seus pecados e os pecados dos seus pais. Então, quando nós pegamos lá no livro de Neemias, tem um capítulo inteiro que é uma oração dele pedindo perdão pelos pecados dos antepassados. Ué, mas os pais que pecaram, por isso veio o juízo, já estavam lá na Babilônia, já morreram lá e tal. Por que Neemias está pedindo perdão pelos pecados de mais de 70 anos atrás? Para que Deus venha com misericórdia e sare a terra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, então eu virei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a terra. Não é assim que diz o texto bíblico? Porque a mão de Deus, ela vem em socorro para fazer restauração e resgate quando há confissão de pecados. Então, quando Neemias ele confessa pecado, então ele está trazendo a graça e a misericórdia de Deus sobre Israel, para que eles agora pudessem reconstruir a cidade, então tudo se fazer novo naquela nação. Amém? Por que eu estou dando essa explicação toda e eu falei o texto de Levíticos, de confessar pecados? Porque nós aprendemos a confessar os nossos pecados, né? Mas ninguém fica assim: Deus, perdoa o pecado do meu pai, da minha mãe. A gente não costuma fazer isso. Para que serve isso? Para nós identificarmos pecados que eles tinham o hábito de cometer e falar: Senhor, perdoa esses pecados na minha família. Eu não aceito nem quero esses pecados na minha família. Na minha vida esses pecados não vão entrar, e a partir de mim e da minha geração para frente, a nossa conduta vai ser de fidelidade e obediência a Deus. É essa a oração. Então, quando nós oramos por bênção e maldição, ou maldição hereditária, né? O que nós fazemos? Nós pedimos ao Espírito Santo para que ele venha a nos lembrar, nos ajudar a identificar iniquidades, pecados cometidos a nível familiar. Podemos fazer isso a nível de cidade, a nível de nação. Eu tenho feito bastante atos proféticos em regiões onde Deus manda ir e pedir perdão pelos pecados da cidade. Eu não moro na cidade, mas eu vou lá na cidade, o Espírito Santo revela, mostra o que está acontecendo, e a gente ora e pede perdão pelos pecados, e pede para que o Senhor venha sarar a terra. Amém? Por identificação, nós temos o poder, pelo nome de Jesus, de trazer remissão à terra. Amém, gente? Glórias a Deus. Mas pastor, você só está lendo o Antigo Testamento. No Novo Testamento, fala alguma coisa sobre isso? Queria que você abrisse Mateus, capítulo 23, no verso 27. Aqui é Jesus falando. Mateus 23, 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Agora verso 35, diz assim: para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. É Jesus falando. O que Jesus está dizendo? Seus fariseus, escribas, hipócritas, vocês têm cara de crente, cara de religioso, vocês têm todo o aspecto de uma vida pura, de santidade, mas é tudo mentira. Vocês são sepulcros caiados, por fora, sabe aquela expressão? Por fora a bela viola, por dentro um pão bolorento, né? E eles eram assim, por fora aquela cara de religião, mas por dentro cheio de pecado,
cheio de hipocrisia. Então o que Jesus está falando? Para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado na terra, desde Abel até Zacarias, que era um sacerdote. Então Jesus está dizendo: olha, todo pecado que foi cometido lá atrás vai recair sobre vocês, vai recair sobre esta presente geração. Ué, isso não é uma maldição proferida por Jesus de forma hereditária, herdada? Sim ou não? Aquela geração está herdando a maldição que vem lá de trás, e é Jesus que está falando. Mas por que isso? Porque eles eram hipócritas, mentirosos, desobedientes a Deus. Então, por conta do pecado deles, toda a maldição lá de trás ia cair sobre eles. Pastor, mas se algum daqueles fariseus tivesse sincero diante de Deus, andando em santidade, buscando ao Senhor com o coração puro, nada disso ia acontecer, pelo posicionamento da pessoa com Deus. Deu para entender isso? Então, resumindo tudo, maldições existem? Sim. Elas vêm do diabo? Não. Ela é determinada por Deus mediante obediência e desobediência. Quem obedece está livre, quem desobedece atrai para si as consequências do pecado, que são malditas. Amém? Uma família pode andar debaixo de maldição? Pode, desde que todo mundo fique repetindo os mesmos pecados. Mas, se alguém naquela família se levantar e falar: Senhor, eu peço perdão pelos pecados da minha casa e eu assumo o compromisso de não pecar mais, então ele cessa com a maldição e atrai a bênção para si? Sim, porque ele se posicionou em retidão com Deus. Amém? Pergunta para o teu irmão: você está entendendo isso? Está fácil até aqui, gente? Amém? Então nós não podemos dizer, vou repetir: a minha vida está assim porque eu estou debaixo de maldição. Eu não sei porque eu vivo infeliz, eu não sei porque eu não dou certo. Isso deve ser uma maldição. Fizeram uma maldição contra mim, fizeram um trabalho contra mim. A palavra do Senhor diz que maldição sem causa não tem pouso, ok? Então a maldição ela vem voando, né? Aí ela roda em cima da pessoa, não encontra pouso, tem que sair. Como que se dá pouso? Pecando. Então, se maldição vem e a pessoa está pecando, sim, aí Satanás encontra uma brecha para invadir a vida da pessoa. Será que eu posso fazer usar algumas pessoas aqui como exemplo? Eu queria 4 pessoas aqui, 4 homens. Sabe, homem, sabe o que é homem? Esse é homem. Opa, aí sim. Vem aqui em cima para ficar mais fácil para enxergar. Pode ser aqui em cima? Pode ser aqui, pode ser aqui. Na verdade vamos fazer um teatrinho aqui, ó. Você chegou primeiro, então você é o crente. Agora com você são os anjos. Cerca ele assim e dá a mão. Isso, os anjos. Cerca ele aí. Você chegou por último, então você é o lado negro da história. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o amam. Então ele ama Jesus. Você ama Jesus? Amém. Ele ama Jesus. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor. E o diabo, nosso adversário, anda ao derredor buscando a quem possa tragar. Então ele está andando ao derredor buscando a quem possa tragar. Mas maldição sem causa não tem pouso. Ele roda e vai embora. Mas o irmão, ele decidiu pisar na bola e ele pecou. Quando ele peca contra o Senhor e não se arrepende, a brecha se abre. Então o inimigo que está ao derredor
dá um abraço apertado nele. E o inimigo ganha espaço para agir na vida dele. Só que a Bíblia diz: aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Se arrepende? Se arrependeu. Pronto, repreendeu. Sai para lá, em nome de Jesus. Pronto, está protegido novamente. Amém, gente? Glória a Deus, obrigado. Amém. É assim que funciona no mundo espiritual. Toda vez que a pessoa, ela se arrepende e confessa, ela volta em aliança, a proteção do Senhor volta sobre ela, mas quando ela não confessa, a brecha fica aberta e o inimigo tem acesso à vida da pessoa. Amém? Glórias a Deus. Existem alguns tipos de maldição que a Bíblia ela ensina. Bom, tem maldições que são iniquidades familiares, é o que eu estou falando até agora. Existe a maldição proferida da boca, vou explicar daqui a pouco. E existe um outro tipo que eu vou falar ali no final. Mas eu queria ler o último texto e depois começar a ministrar as nossas vidas. Pode ser? Tiago 3, verso 8. Antes de entrar no texto, um crente pode amaldiçoar alguém? Sim? Não. Olha o que diz o livro de Tiago, capítulo 3, no verso 8. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Dá uma paradinha aqui. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. O texto bíblico, ele está falando de crente, não é do ímpio, não. Porque quem é que bendiz ao Deus e Pai? É o crente. Então, esse texto é para crente. Então, o Tiago está dizendo para os crentes da igreja: com a nossa boca, a gente bendiz a Deus e amaldiçoamos os homens. Então, é possível a boca de um crente que chega aqui na igreja, louva a Deus, dá glória a Deus, ora, fala em línguas e tal, chega lá fora, ele pode amaldiçoar alguém, ok? Aí diz, verso 10, de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Então Tiago está exortando a igreja da seguinte forma: olha, entenda que a sua boca tanto pode abençoar quanto amaldiçoar, mas não pode ser assim, vocês só devem abençoar. Portanto, controlar a nossa boca, controlar a nossa língua, falar coisas que sejam edificantes, compete a nós. Se nós lançarmos palavras malditas contra os outros, vamos estar gerando sobre os outros problema. Mas como assim, pastor? Então se alguém falar uma palavra maldita sobre mim, eu vou ficar debaixo de maldição? Vamos entender uma coisa? Existem níveis de autoridade. Por exemplo, o pastor tem autoridade sobre a igreja e sobre as ovelhas, ok? Se o pastor fizer alguma coisa ou lançar alguma palavra que não seja bênção, ele tem autoridade, ele está lançando uma palavra ruim. Isso pode influenciar negativamente as pessoas. Vou pegar outro exemplo. Quem aqui é pai? Ou mãe, né? Você tem filho. Quando dentro de casa um pai ou uma mãe lança palavras negativas sobre o filho, seu burro, seu incompetente, você não estuda, não vai dar para nada na vida, desse jeito você vai ser um Zé Ninguém, e por aí vai. O pai, que é a autoridade, que deveria abençoar, está lançando palavras que amaldiçoam. A criança que está debaixo dessa autoridade do pai, está recebendo aquilo, então ele ouve, aprende, e ele começa a ter seus problemas emocionais, seus traumas, ele é moldado, não debaixo da bênção, mas ele é moldado debaixo da maldição. Então essa criança, quando crescer, qual é a chance
de ela ter bastante problema gerado pelo tipo de instrução que ouviu dentro de casa. Bastante problema. Amém, gente? Então eu abençoei o meu filho? Não, amaldiçoei. A boca, ela tem esse poder. Mas Tiago está dizendo, não é assim que as coisas devem ser. Portanto, nós podemos orar a Deus e falar, Senhor, eu lembrei que um dia eu amaldiçoei alguém. Eu falei uma palavra que não devia para o meu cônjuge. Sabe aquele dia que você tem vontade de pegar o marido e jogar pela janela? Ou pegar a mulher e também jogar pela janela? Aí fala a palavra que não devia, ofende, machuca. Mas quando nós identificamos isso e falamos, Senhor, eu peço perdão a Ti pelo que eu fiz, e eu quero recolher essas palavras no mundo espiritual, e eu quero abençoar essa pessoa, meu cônjuge, meus filhos, ou aquela pessoa que eu lancei uma palavra ruim. Então nós que lançamos a palavra, nós cancelamos e abençoamos, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Existem alguns tipos de pecado e iniquidade que podem se repetir numa família. Eu vou falar aqui alguns exemplos, eu peguei alguns aqui. Espírito de idolatria, feitiçaria, ocultismo, inveja, ciúmes, complexos. Eu tenho uma lista de coisas aqui. Eu não conheço nenhum de vocês. Eu não sei o que aconteceu na sua vida e o que aconteceu na sua casa, como você foi criado, como os seus pais te trataram, como você cresceu na escola, o que os seus amiguinhos falaram para você, que os seus professores disseram. Mas hoje nós queremos pedir para que o Espírito Santo de Deus nos faça lembrar de coisas erradas da nossa família ou de situações ruins que passamos. E nós vamos falar, Senhor, eu quero pedir perdão por esses pecados e iniquidades que eu estou identificando na minha família. E agora eu quero, Senhor Deus, pedindo perdão, declarar que daqui para frente eu e a minha casa serviremos ao Senhor, esses pecados não vão se repetir, e se Satanás encontrava brecha na minha vida para agir, hoje ele está perdendo essa brecha, em nome de Jesus. Amém? Como a gente vai fazer isso? Como eu não conheço a história de cada um, nós vamos fazer uma grande oração, uma oração geral, onde eu vou falar um monte de pecado, um monte de iniquidade, e todo mundo vai repetir da mesma maneira, ok? Podemos ficar de pé? Guerra a gente faz de pé, amém? A primeira oração que eu queria fazer é para que o Espírito Santo de Deus, ele lembrasse você de erros, pecados familiares que você identifica na sua casa, sobre a tua vida, os teus pais, pai, mãe, avós, enfim, alguma coisa que se repete, alguma coisa que tem sido marcada dentro da sua família, alguma influência maligna, alguma brecha. Algum tempo atrás, eu conheci uma pessoa que, infelizmente, essa pessoa tirou a própria vida. Conversando com os familiares, um familiar disse assim, fulano tirou a vida, né? Mas o avô também fez isso e o tio também fez isso. Eu falei, olha só, espírito de morte, espírito de suicídio dentro de casa. E aquilo influenciou um, influenciou outro, agora já influenciou uma terceira geração. E o que essa família tem que fazer? Identificado um problema. A Bíblia diz, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Fala, Satanás, espírito de morte, eu te ponho para fora da minha casa, porque a minha casa é do Senhor Jesus. Te peço perdão pelos pecados cometidos lá atrás, mas daqui para frente você não entra mais. E esse pecado ser confrontado de frente, e a obra do inferno ser repreendida em nome de Jesus. Deu para entender como é que funciona? Então, eu vou fazer uma oração simples, você vai ouvir,
vou pedir para que o Espírito Santo de Deus faça você lembrar. E se você lembrar de alguma coisa que é repetitivo, então você vai pedir perdão a Deus. E você vai falar: Senhor, é isso, é essa situação na minha casa, é isso que a gente tem dificuldade de se livrar, mas hoje eu quero que cesse. Espírito Santo de Deus, entra hoje na minha família, na minha casa, na minha descendência, porque eu e meus filhos e netos vão servir ao Senhor em santidade, em bênção e livre de maldição. Amém? Vamos orar. Feche teus olhos. Pai amado, eu quero me colocar, Senhor, juntamente com meus irmãos, diante da Tua presença. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha agora entrar lá no subconsciente de cada um, nas memórias. Faça com que as pessoas se lembrem de pecados familiares, de ações malignas, de áreas onde não tem conseguido vitória, mas o diabo tem conseguido vitória nessas famílias. Pai amado, traz a lembrança para que venham a confessar, para que venham a colocar isso no Teu altar e venham ser libertos e curados em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, traz a memória, Senhor. Traz a memória nesse momento, que venha à tona para que possam confessar. E se você está lembrando e está identificando na sua vida e na sua casa essas repetições de iniquidades e pecados, confessa ao Senhor, fala para Ele agora, pede perdão, pede para Jesus Cristo vir com o sangue dEle, purificando de todo pecado, e declara a bênção sobre a tua casa, declara que sobre os teus o pecado não vai mais vencer, porque pela graça hoje você é vitorioso e você pode andar vencendo o pecado, em nome de Jesus. Aleluia. Agora eu quero fazer uma outra oração, uma oração geral, onde eu vou falar aqui e você vai repetindo comigo. Talvez uma dessas coisas que a gente falar aqui seja um problema dentro da sua casa ou na sua própria vida, mas hoje vai cessar em nome de Jesus. Aleluia. Fala assim: Senhor meu Deus, eu te confesso como meu único Senhor e Salvador, e eu declaro que Jesus Cristo de Nazaré é o Filho do Deus vivo, que veio em carne, morreu, ressuscitou, está à direita de Deus Pai, e é o meu Senhor e Salvador. E eu também declaro que na cruz do Calvário, todo o meu pecado, toda a maldição foi levada por Jesus. Por isso hoje eu te peço perdão por pecados familiares que podem ter acontecido nas minhas gerações. Te peço perdão por toda idolatria, feitiçaria, materialismo, ocultismo, paganismo, espírito de guerra, perseguição aos cristãos, espírito de ódio, de ira, de briga, de violência. Te peço perdão por essas coisas e declaro que na minha vida e na minha família Satanás não tem mais poder, em nome de Jesus. Eu rejeito o espírito de inveja, de ciúmes, complexos, orgulho, soberba, e declaro que a minha vida e a minha família estão libertos disso, em nome de Jesus. E se os meus antepassados estiveram sobre esta influência maligna, a minha casa não vai mais estar, porque hoje eu passo o sangue de Jesus, que purifica de todo o pecado. Eu rejeito todo espírito de doença, miséria,
falência, desemprego, roubo, desonestidade, subornos, e declaro: não tem mais poder sobre a minha vida e sobre a minha casa. Em nome de Jesus, te peço perdão por pecados sexuais cometidos pelos meus antepassados e que vieram sobre a minha casa ou sobre a minha vida. Eu renego todo sexo ilícito, pornografia, aborto, morte prematura, acidentes violentos, desejo de suicídio. E eu ordeno aos demônios que influenciaram os meus familiares que saiam da minha vida e da minha família, em nome de Jesus. Eu repreendo todo espírito de loucura, distúrbios mentais, problemas neurológicos, espírito de vício, vício de droga, alcoolismo, jogos de azar, e eu expulso da minha casa e da minha vida, em nome de Jesus. Todo espírito de briga familiar, de separação conjugal, de traição, eu repreendo e expulso, em nome de Jesus. E eu abençoo a minha casa, eu abençoo o meu casamento, eu abençoo os meus filhos, em nome de Jesus. E eu declaro: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Nós lemos o texto de Tiago, que falava sobre a boca. Eu quero que você se lembre agora, se você lançou alguma palavra maldita sobre alguém. Pode ser da sua casa, um filho, esposa, marido, familiar, amigo, enfim. Se você lançou alguma palavra que foi maledicente, pejorativa, destrutiva sobre a vida de alguém, vamos orar, recolher isso no mundo espiritual e abençoar essa pessoa. Amém? Feche os teus olhos. Tenta lembrar se você já fez isso. E se você já fez isso, ora agora e fala: Senhor, eu te peço perdão por ter lançado essas palavras malditas e ruins sobre aquela pessoa. Recolho e torno sem efeito no mundo espiritual. E eu quero abençoá-la e declarar a mão de Deus poderosa, edificando e abençoando essa vida em nome de Jesus. Faça essa oração. Talvez você tenha lançado palavras negativas sobre você mesmo. Lançou palavras de que você não conseguiria, que você não seria vitorioso, não seria abençoado, não conseguiria conquistar, que a sua casa não seria abençoada. Enfim, às vezes nós mesmos lançamos sobre nós palavras de derrota, palavras de depreciação. Se você fez isso contra você mesmo, peça perdão a Deus, porque Deus te chamou para ser mais do que vencedor por meio daquele que te amou, que é Jesus. Se você se autodepreciou, pede perdão a Deus, pede para que o Espírito Santo venha agora curar esse sentimento. Peça para que o Espírito Santo de Deus agora venha transformar toda palavra maldita em bênção, em nome de Jesus. O Senhor diz assim: que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O Senhor tem pensamentos de bênção, de vitória,
de conquista. O Senhor quer que você ande cheio do Espírito Santo de Deus. O Senhor tem dons espirituais para derramar sobre a tua vida. O Senhor quer que você voe como águia, não fique ciscando como uma galinha. O Senhor te fez para ser como uma flecha para ser lançada e para voar em nome de Jesus. Mas Satanás, ele sabe disso, então ele quer tentar te barrar, te desanimar, colocar sentimento que você é um derrotado, não vai conseguir, que você é um infeliz, mas não é. Você é feliz, você tem Jesus Cristo na tua vida, você é lavado pelo sangue de Cristo, você é templo do Espírito Santo e Ele habita dentro de você. E o Senhor quer avivar a tua vida, o Senhor quer deixar você como uma labareda de fogo, porque muitas pessoas que estão lá fora vão ser tocadas pelo poder de Deus através da tua vida. Mas hoje o Senhor está te curando, o Senhor está te transformando para que você possa correr, voar, para que você possa ser essa labareda de fogo e não ser amarrado e ficar preso por conta de problemas de brecha na vida, de pecado ou de problemas emocionais. Hoje o Senhor está fazendo uma grande faxina aqui, para que você possa ser poderoso nas mãos de Deus, em nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Agora eu quero fazer a última oração. Jeremias 48:10, e é a última oração. Jeremias 48 diz assim: maldito aquele que fizer a obra de Deus relaxadamente. Fala assim para o teu irmão: o pastor está falando de você aí, ó. Sabe quando você se propõe a fazer algo para Deus, não faz? Quando você quer servir na casa de Deus, faz de qualquer jeito. Quando você podendo fazer o melhor, faz o pior. Quando você podendo semear no reino, você não faz como deveria. Fazer a obra de Deus relaxadamente entristece o coração de Deus. A Bíblia diz: maldito que fizer a obra de Deus relaxadamente. Então eu não vou pedir, quem fez isso levanta a mão. Não vou pedir para você levantar a mão, mas vou pedir para você fechar os olhos, orar a Deus e pedir perdão a Ele, se algum momento da sua vida você foi relaxado nas coisas de Deus. Deus não quer relaxamento, Deus quer filhos fervorosos em nome de Jesus, amém? Vamos orar. Pai amado, nós te pedimos perdão nesse momento, porque quantas vezes nós nos propusemos a estar na tua presença, diante da tua face, a jejuar, a clamar, e depois ficamos com preguiça, não fizemos. Quando falamos que íamos investir na obra, ofertar, e aí, mas não fizemos. Quando nos propusemos a ajudar na casa do Senhor, mas não fizemos com zelo, não fizemos com diligência, mas fizemos de qualquer jeito. Te pedimos perdão, Senhor, pelo relaxamento. Nós queremos, Senhor Deus, fazer o melhor para que o Teu nome seja exaltado, para que o Teu nome cresça sobre as nossas vidas e o Senhor seja bendito, em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus, aleluia, glórias a Deus. Eu vou parar por aqui, deixa eu consultar os universitários ali. Tem alguma coisa que o Senhor pôs no coração para ministrar? Não? Amém. Aqui está minha esposa aqui, o casal de pastores que vieram comigo, e quando a gente ministra na igreja, eu ministro, a minha esposa ministra, eu faço uma parte, ela faz outra, a gente às vezes chama na frente para fazer um momento profético, enfim. Por isso que eu perguntei se Deus estava falando alguma coisa ali, mas amém. Nós vamos dar uma parada agora para tomar um café, beber água, ir até o banheiro, e depois nós vamos passar para a segunda parte, que é cura interior.